Primeiro ponto, a gente tem que entender a estratégia da empresa e o momento que ela vive, para daí ver como que você vai agregar valor. Então, quando a gente olha para a Vale, o primeiro ponto de tudo é segurança. Segurança é um valor inegociável, é um valor para nós inegociável. Então, você tem que pensar como que a gente consegue contribuir nesse sentido. Quando eu olho geotecnologia, por exemplo, a gente conseguiu aumentar a disponibilidade, confiabilidade dos sistemas de forma representativa, mais de 60%. Disponibilidade e confiabilidade. Então, isso daí é extremamente importante. Você não teve nenhuma sirene que tocou indevida desde que eu assumi a área, junto com a minha equipe. Então, isso também é um ponto importante. Você pega no ano passado mesmo, tiveram momentos desses em outras organizações e isso gera um transtorno para a sociedade, gera também uma multa para a empresa. Então, isso não ocorreu. Então, você tem um jogo que eu brinco que às vezes a gente acha que no 0 a 0 você está ganhando, né? Que envolve ali uma sustentação, uma manutenção, mas que ele é fundamental. Ele te permite ter uma tranquilidade maior. Então, eu diria que tem já um legado ali sendo construído que é voltado para a segurança das operações. Esse é um primeiro ponto. Eu dei o exemplo de geotecnologia, mas servem outros exemplos. Por exemplo, quando eu falo que eu vou expandir os autônomos dentro da companhia, a agenda de autônomos, que estava aí já há um tempo precisando ser acelerada e tudo mais, a gente está fazendo isso agora. Eu estou falando, por exemplo, quando eu pego só os caminhões autônomos em Serra Norte, a gente tira centenas de pessoas do risco. Quando eu falo que a gente faz um pátio autônomo lá no TIG, no Porto do TIG, eu também tirei pessoas da exposição ao risco. Então, a gente está permitindo, né, evoluir nessa agenda de segurança. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a competitividade, produtividade, porque o cenário atual, a gente sabe, né, todo o contexto geopolítico, algumas incertezas com relação à China, toda um concorrente novo, né, ali em Simandu. Então, você tem um cenário que cada vez mais a gente tem que buscar uma eficiência operacional, né? Então, como é que a gente consegue trabalhar dentro disso? Então, o objetivo é que tipo de iniciativas que eu consigo endereçar para dores, desafios e gargalos que consigam contribuir, seja na parte de eficiência, produtividade, gestão de custo, que a gente chama do COGS, ou de aumento de capacidade produtiva, que afeta o top line da companhia. E aí você tem uma série de exemplos. Quando você pega, por exemplo, a gente selecionou a usina modelo para ser a usina de Conceição 2 de Itabira. São 51 iniciativas priorizadas dentro de 2025 para ser implementadas, estão sendo implementadas, onde todas elas geram um ganho para sair de 9,7 milhões de toneladas ano para 12,65, aumento de capacidade, num payback, num ROI de 2 anos, ou seja, muito bom. E lá dentro você tem um Digital Twin para simular a usina inteira, você tem uma IA para manutenção preditiva, você tem a jornada do operador conectado, digitalizado. Então você tem uma série de iniciativas ali dentro, de projetos que estão sendo implementados. Então eu diria que esses são alguns exemplos que se conectam nesse momento de segurança e competitividade. Agora, quando eu entrei, eu lembro que eu também tive que olhar para coisas que são básicas. É normal, uma organização do tamanho da Vale, a gente tem que conseguir ter uma ambidestria organizacional. Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar que existe todo mundo aí agora de IA generativa, agente de IA, como é que eu vou adotar isso de uma forma eficiente, eu também tenho temas que são de fazer o básico bem feito. Então, por exemplo... Não são sexys, mas são importantes. São importantes e a gente tem que dar atenção para isso. Então, a gente saber fazer uma priorização correta dos projetos, ter uma boa gestão do projeto, ter uma excelência operacional, olhar os nossos processos, ter uma cultura de melhoria contínua com os kaizens. Então, poxa, no primeiro ano a gente saiu de 2 kaizens para 312 no ano, comparando um ano contra o outro. Então, significa que pegou a cultura de melhoria contínua, a cultura de kaizens, uma aproximação maior com as áreas de negócio, uma empatia com as operações, uma presença nas operações. Então, esvaziar as agendas também, jogar as reuniões talvez mais para segunda e para sexta e deixar terça, quarta e quinta para estar no campo, estar presente nas operações. Eu procurei muito dar esse exemplo, né? Então, toda semana presente em alguma operação junto com a turma. Então, criar essa conexão. Eu acho que tem muito disso, né? As pessoas entenderem que a tecnologia é uma área parceira, uma área que ela tá ali para poder contribuir, poder auxiliar, para transformar junto, né? Então, eu acho que tem coisas que a gente vai fazendo que são mais ligadas ao básico bem feito, mas também já coisas que eu fui dando exemplo mais transformacionais, como a agenda de autônomos, entre outros. Agora, tudo isso requer o principal pilar, que são as pessoas, né? Se você não tiver com um time engajado e capacitado, de nada vai adiantar. Então, eu sempre comento, uma coisa que a gente pode estar passando por qual momento for em qualquer empresa, mas uma coisa que eu nunca gostei de economizar foi com capacitação e treinamento do time. Então, eu sempre busco colocar isso muito claro nos planos de desenvolvimento, incentivar as pessoas a buscarem esse conhecimento contínuo. E o engajamento é aquela história, como é que a gente consegue trazer as pessoas para o jogo, participar da estratégia, desenvolver em conjunto. É isso que a gente está buscando fazer, né? Ter uma escuta ativa, tanto com o time, quanto também com as áreas de negócio. Então, eu faço roda de conversa
nossa, desde a roda de conversa que vai com gerente de projetos, roda de conversa com estagiário, com trainee, roda de conversa com os especialistas, isso falando dentro do time, mas também o tempo inteiro em contato com as áreas de negócio, com as operações, entendendo como que a gente consegue contribuir, o que está indo legal, o que não está.